Olá, família BBC! Você sabe o que significa a parábola do amigo do noivo e a conhecida frase que diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua? Então vamos fazer uma breve oração e depois vamos juntos refletir acerca desse trecho das Escrituras. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela tua condução e a tua soberania. Deus, te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor é que nos protege, o Senhor é que nos dá segurança, Pai, e que continua nos sustentando, Senhor, apesar dos dias difíceis que temos vivido. Pai, sabemos que apesar de algumas coisas não acontecerem do jeito que planejamos, Pai, não acontecerem do jeito que nós gostaríamos que acontecessem, Deus, a verdade é que nada está acontecendo fora do teu controle, Senhor, nada está acontecendo, Pai, fora da tua direção, Senhor, fora da tua vontade, Pai. Isso tem que trazer segurança ao nosso coração, Deus, isso tem que trazer, Pai, paz ao nosso coração, Senhor. Nesse sentido, quero te rogar, Deus, que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, cuidando de cada um dos teus servos, Pai, de cada um, Deus, dos meus irmãos, cada uma das tuas ovelhas, Senhor, suprindo a cada dia, Deus, concedendo da tua proteção, Pai, da tua segurança, Senhor, que o Senhor continue, Deus, estendendo a tua poderosa mão sobre a vida de cada um de nós, Pai, e nos concedendo, Pai, da tua graça, da tua bondade, Senhor. Te rogo por esse tempo de meditação, Deus, que seja um tempo proveitoso, edificante, Pai, e que estejamos de coração aberto, Senhor, para aprendermos os teus ditames e os teus princípios. Deus, faz a tua vontade, dá-nos um bom tempo, é a nossa oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Vamos olhar para o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 29 e 30, e é lá que você vai encontrar a parábola do amigo do noivo e a frase: é necessário que ele cresça e que eu diminua, uma frase em referência a Jesus Cristo. É necessário que Jesus cresça e que eu diminua, uma frase muito conhecida. E a primeira perguntinha que você vai se fazer é: quem que proferiu essa frase? E é muito provável que você conheça o autor dessa frase, mas se você não conhece, você anda um pouquinho lá para o versículo 22, você está no versículo 30, 29 e 30, então volte um pouquinho para o versículo 22, é muito provável que tenha na sua Bíblia um título acima do versículo 22, dizendo o seguinte: o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Então agora você sabe quem proferiu a frase. Quem proferiu a frase foi João Batista, é ele que fala a respeito do amigo do noivo e é ele que fala essa frase muito conhecida: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Talvez a segunda pergunta que você faça agora, sabendo que foi João Batista que disse isso, é: quem é João Batista? Então, para a gente estudar esses textos, para a gente estudar esses versículos, a gente precisa conhecer um pouquinho também a respeito dessa pessoa, do autor dessa frase, do autor dessa parábola do amigo do noivo. Então vamos juntos lá para o capítulo 1 de Lucas. Lá a gente vai encontrar muitas informações a respeito de quem é João Batista. Os pais de João Batista. João Batista era filho do sacerdote Zacarias e sua mãe se chamava Isabel, que também era descendente de Arão. Então você tem isso lá em Lucas capítulo 1, versículos 5 a 7, a respeito dos pais de João Batista. Zacarias, sacerdote, Isabel, também da linhagem, também descendente de Arão. Os dois, segundo o versículo 6 de Lucas capítulo 1, eram justos aos olhos de Deus, eram irrepreensíveis e eram obedientes aos preceitos do Senhor. E um detalhe interessante a respeito de Zacarias e de Isabel é que Isabel ela não podia ter filhos, então a mãe de João Batista ela era estéril, e se você olhar lá para Lucas capítulo 1, versículo 7, você vai ver também que ela já era de idade avançada. Então, além de ser estéril, já numa idade avançada, o que impossibilitava aí qualquer chance, qualquer possibilidade de ela ter filhos. Mas se você conhece um pouco da história, um anjo do Senhor aparece para Zacarias no momento que ele está servindo no templo e anuncia para ele o nascimento de João Batista, deixando claro aí a atuação de Deus, como tantas vezes ele fez no Antigo Testamento, fazendo agora em relação ao nascimento de João Batista, uma mulher já avançada de idade, que era estéril e que teria um filho como resultado da atuação de Deus na vida desse casal. Então, você já tem aí um pouquinho de informações interessantes a respeito da pessoa de João Batista. Ele era o filho improvável, né? O filho de uma mulher que não podia ter filhos. O filho de uma mulher que já era avançada em idade e o filho de uma mulher estéril. Só isso já faria de João Batista uma pessoa especial. Esses detalhes aí que a gente já viu. Mas vamos continuar conhecendo um pouquinho mais a respeito de João Batista. Lucas 1,15 revela para nós que João Batista seria grande aos olhos de Deus. Quando você combina Lucas 1,15 com Mateus capítulo 11, versículos 9, 10 e 11, você tem uma noção aqui do porquê que João Batista ele era considerado grande aos olhos de Deus. Porque ele era mais do que um profeta. Mateus 11, versículo 9. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Jesus ele está falando isso daqui, ele está fazendo uma pergunta. Sim, eu lhes digo, mais que um profeta, Jesus fala. E aí Mateus 11:10, Jesus ele faz uma citação de Malaquias, se referindo a João Batista. Ele é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o caminho adiante de ti. Então quando Jesus ele faz isso, ele facilita o nosso trabalho. Agora a gente já sabe que esse texto de Malaquias, ele se refere a João Batista. Por quê? Porque o próprio Jesus está dizendo isso. E daí porque Jesus ele fala isso aqui no versículo 11. Então Mateus 11:11, Jesus ele diz assim: digo-lhes
diz a verdade. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Isso tem a ver com o ministério de João Batista, isso tem a ver com o propósito, com a missão que foi designada para João Batista de preparar os caminhos para o Messias. Então, um homem que seria grande aos olhos de Deus. Gente, só que a gente já tem uma lição muito legal que eu não posso deixar passar, que João Batista ele é grande aos olhos de Deus, não pela pessoa dele, não é uma coisa que depende do próprio mérito, depende do mérito ou do merecimento pessoal, não é porque João por si só tinha alguma coisa de especial, de notável. Ele seria grande aos olhos de Deus por causa da missão, por causa do propósito, porque ele desempenharia bem aquilo que lhe foi confiado, que seria preparar os caminhos para o Messias de Deus. Então aquilo que confere notoriedade a João tem a ver com a sua missão e tem a ver com a figura, com a pessoa do Messias, a quem ele antecede e prepara o caminho. Outro texto que confirma isso para nós é o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 76, que diz que João Batista será chamado de profeta do Altíssimo. Por quê? Porque irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. E aí você confere o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, para você ver qual é a base no Antigo Testamento para essas referências, para essas citações que você está encontrando aqui no Novo Testamento. O capítulo 1 de Lucas, ele continua trazendo mais informações para nós acerca de João Batista. Se você for lá no versículo 15 de Lucas 1, você vai ver que João Batista ele seria cheio do Espírito Santo mesmo antes de nascer. Então, desde antes do seu nascimento, ele já era cheio do Espírito Santo. E aí você desce 2 versículos para baixo, versículo 17. Como é que João Batista iria desempenhar o seu ministério? Como é que ele iria adiante do Senhor? Quando você lê o versículo 17, você tem a resposta para essa pergunta. Ele irá adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias. E olha o que Lucas ele vai dizer aqui no versículo 17. Para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo separado para o Senhor. Isso daqui é bem interessante de entender, porque Lucas está dizendo que João Batista iria desempenhar o seu ministério, ele iria adiante do Senhor no poder de Elias. E aí Lucas fala de um jeito aqui que ele parece estar se apropriando de palavras que estão registradas lá em Malaquias. Vá comigo lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, e olha lá o que é que diz. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E aí o versículo 6, como ele parece muito com Lucas 1,17. Olha lá como é que diz, Malaquias 4, 6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então o texto de Malaquias que fala a respeito de Elias e o texto de Lucas, versículo 17, que fala que João Batista é aquele que vai desempenhar esse ministério no poder de Elias. E aí ele se apropria de palavras, ele se apropria ali muito provavelmente do texto de Malaquias, versículo 5 e versículo 6 do capítulo 4. Então esse Elias que fala em Malaquias, na verdade é João Batista. Um outro texto aí que aponta nessa direção também, que confirma isso pra gente. Mateus, capítulo 3, versículo 4, que diz o seguinte: as roupas de João eram feitas de pelo de camelo. Esse João é o João Batista. E ele usava um cinto de couro na cintura. Agora vá comigo lá para 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. Olha lá o que está escrito. Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Então, uma coisa interessante. Lucas aponta para Malaquias a respeito daquele profeta Elias, o profeta Elias que seria enviado antes do grande e terrível dia do Senhor, revelando para nós que esse Elias é João Batista, que iria desempenhar o seu ministério, que ia adiante do Senhor, no poder de Elias. E agora Mateus revelando para nós que a roupa que João Batista usava era muito semelhante à roupa que Elias usava. Então, coisas interessantes aí a respeito de João Batista. A gente pode afirmar com segurança que João Batista era no mínimo 6 meses mais velho que Jesus. Se você for lá em Lucas, capítulo 1, versículo 24, versículo 26, você vai ver ali o final da história ali acerca da gravidez de Isabel, mãe de João Batista. E o versículo 26, você vai ver que você tem uma referência ao 6º mês, usando como ponto de partida a gravidez de Isabel. Então, versículo 24, Isabel engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Versículo 26, no 6º mês, o anjo Gabriel aparece a Maria. Mas para que não reste dúvida, aí você pode avançar lá para o versículo 36, que vai dizer que Isabel já estava no seu 6º mês de gravidez, já estava no seu 6º mês de gestação, que vai mostrar para nós que o anjo Gabriel, ele confirma essa informação para Maria. Ele fala para Maria, a sua parente Isabel, ela já está no 6º mês de gravidez. Então é uma informação agora segura e precisa, vinda da boca do anjo Gabriel, acerca do tempo de gravidez de Isabel. Então, no mínimo, a gente pode falar isso com certeza, com segurança, no mínimo 6 meses de diferença de idade aí entre João Batista e Jesus. E aí outra coisa interessante que o versículo 36 já revela pra gente, já que a gente está no versículo 36, é que João Batista e Jesus, eles eram parentes. Por quê?
quê? Porque o anjo Gabriel fala que Isabel é parente de Maria. Então a sua parenta, Isabel, ela já está no 6º mês de gravidez, ela já está no 6º mês de gestação. Ou seja, se Maria é parente de Isabel, então Jesus é parente de João Batista. Daí porque alguns afirmam que Jesus e João Batista eles eram primos, é desse versículo aqui. Então, no mínimo, com garantia e com segurança, a gente pode afirmar que eles eram parentes. O grau de proximidade, a gente não pode bater um martelo com certeza. Alguns vão arriscar de que eles eram primos, mas com garantia, com certeza, a gente pode dizer que, com base no versículo 36 de Lucas 1, eles eram parentes, João Batista e Jesus. E por fim, você tem Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29, também Mateus 14, versículos de 1 a 12, relatando a morte de João Batista. Aí você já conhece um pouco da história. Você tem aqui a figura de Herodes, que era confrontado por João Batista. João Batista dizia para ele, você não pode se casar com Herodias, porque Herodias é a esposa do seu irmão. E Herodes ficava incomodado com essa confrontação de João Batista e Herodes manda prender João Batista. Por causa disso, Herodias não gostava de João Batista. Na verdade, ela odiava. Se você ler o texto lá de Marcos, capítulo 6, você vai ver que o texto ele diz isso para nós. Ela odiava João Batista. Porque João Batista dizia a Herodes que não era permitido que ele vivesse com a mulher do irmão dele. Até que Herodes ele oferece uma festa, uma espécie de banquete. E nesse banquete, a filha de Herodias ela dança para Herodes e para todos os convidados ali. E Herodes ele faz uma promessa. Você pode pedir o que você quiser e eu vou conceder. E a filha de Herodias ela vai até a sua mãe e pergunta, mãe, o que é que eu peço? E Herodias aproveita então a chance que ela tem e ela diz para sua filha, peça a cabeça de João Batista numa bandeja agora, já, nesse exato momento. E ela pede. E embora Herodes ele tivesse algum temor acerca da pessoa de João Batista, ele acaba concedendo o desejo da filha de Herodias, porque ele tinha feito uma promessa na frente de todo mundo ali e ele não queria recusar ou voltar atrás na sua palavra. E aí ele manda o carrasco ir até João Batista que estava preso e o carrasco ele traz a cabeça de João Batista e ele entrega a cabeça de João Batista para a filha de Herodias numa bandeja e é assim que João Batista ele morre. Mas aqui tem um outro princípio que é muito forte, que revela para nós o tipo de homem que João Batista realmente ele era, o tipo de caráter que realmente João Batista ele tinha, porque ele vai até as últimas consequências, ele já tinha sido preso e agora ele é morto por não ser conivente com o pecado, por combater o pecado, por bater de frente com o pecado. Se você ler Marcos capítulo 6, você vai ver que Herodes, embora se incomodasse com as coisas que João Batista falava para ele, Herodes gostava de ouvi-lo. Então um homem que certamente no seu discurso forte também fazia a pessoa que ouvia o seu discurso refletir acerca da sua própria vida e fazer uma avaliação sincera do seu coração, das suas ações, das suas atitudes. Então esse era João Batista. E agora que você conhece um pouco de João Batista, inclusive acerca desse caráter irretocável que ele tinha, a ponto de enfrentar a própria morte, como resultado de não ser conivente com o pecado, fica mais fácil de você entender o que está acontecendo lá em João capítulo 3. Então vamos lá para o capítulo 3 agora para a gente ver aqueles versículos, aí a gente vai entender melhor o que significa a parábola do amigo do noivo e o que significa a conhecida frase de João Batista que diz é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos ver aqui em João capítulo 3, a partir do versículo 22, para você também entender um pouquinho do contexto que antecede os versículos 29 e 30, quando João Batista profere a parábola do amigo do noivo e a frase é necessário que ele cresça e eu diminua. Versículo 22 diz assim: Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Versículo 24, interessante. João, o apóstolo, escreve assim: Isto se deu antes de João ser preso. É interessante porque assim, é uma informação óbvia. Depois que João Batista ele é preso, ele não é mais solto, ele morre. Nós acabamos de comentar a respeito da morte de João Batista. Ele estava preso e a sua cabeça foi entregue numa bandeja à filha de Herodias. Mas apesar, de ser uma informação óbvia, João, o apóstolo, ele escreve isso daqui para evitar qualquer tipo de mal-entendido. Versículo 25. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. E aí o versículo 26, quando a coisa ela começa a ficar mais interessante. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Então, coisas interessantes aqui do versículo 25 e 26. João, o apóstolo, o autor do Evangelho de João, ele fala de alguns discípulos de João Batista e ele fala de um certo judeu. Na cabeça de João, o apóstolo, os personagens aqui eles não são importantes, mas o teor da conversa, o teor da discussão é que é importante. Eles falam de purificação cerimonial, mas a verdade é que essa discussão ela vai acabar apontando para Jesus, porque ele é aquele homem que estava com João Batista do outro lado do Jordão, ele é aquele homem do qual João Batista ele testemunha. Isso aí é uma clara referência ao capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 15, que diz que João Batista é aquele que dá testemunho a respeito de Jesus, exclamando da seguinte forma: Este é aquele de quem eu falei, que vem depois de mim, mas é superior a mim. Por quê? Porque já existia antes de mim. E os versículos 26 a 36, quando João Batista ele
fala muito a respeito de Jesus. Quando ele diz acerca de Jesus que ele mesmo não é digno sequer de desamarrar as sandálias de Jesus. Ou seja, ele não é digno de fazer nenhuma tarefa de extrema humilhação em prol de Jesus. Isso é um jeito de causar um contraste extremo. Tipo, ele é tão superior, Jesus é tão superior que eu não sou digno sequer de desatar as sandálias. Nem esse serviço de extrema humilhação eu sou digno de fazer por causa da pessoa que é Jesus Cristo. Então olha o testemunho que João Batista lhe dá. Então se você ler aí versículos 26 em diante do capítulo 1 do Evangelho de João, você vai ver que ele fala isso a respeito de Jesus, ele não é digno de desatar as suas sandálias, ele chama Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O versículo 34 de João, capítulo 1, revela para nós que João Batista ele testifica que Jesus ele é o Filho de Deus. Então, quando você vai lá para João, capítulo 3, versículo 26, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual deste testemunho, isso é uma clara referência ao capítulo 1 de João, do Evangelho de João, versículos 15, versículos 26 em diante, quando João Batista ele dá várias informações, ele expressa o seu testemunho, ele testifica a respeito de quem Jesus é. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, aquele que é superior a ele, porque já existia antes dele, aquele de quem ele não é digno sequer de desatar as sandálias dos pés. E a parte final do versículo 26 do capítulo 3 de João, que é bastante interessante. Todos estão se dirigindo a ele. No final, a gente sempre revela aquilo que está dentro do nosso coração. Não foi diferente aqui com os discípulos de João Batista, e embora a discussão tivesse começado a respeito de purificação cerimonial, que é um assunto que já está sendo tratado no capítulo 2 e que vem sendo tratado no capítulo 3, mas no fundo, o que os discípulos de João Batista tinham era algum tipo de ciúme a respeito do que estava acontecendo. Mestre, aquela pessoa, aquele homem de quem o Senhor deu testemunho, ele agora está batizando e as pessoas elas estão se dirigindo a ele. Ou seja, a nossa fama está acabando, existe uma concorrência e parece que essa concorrência está ganhando. Legal seria se as pessoas continuassem vindo em busca do Senhor, em busca do seu batismo. Então olha a preocupação final, a preocupação última, a preocupação que estava dentro do coração dos discípulos de João Batista. As pessoas estão se dirigindo a ele. Se não isso, na melhor das hipóteses, um questionamento sincero a respeito de quem é esse homem do qual João Batista tinha dado testemunho. Mas é difícil de você sustentar essa possibilidade com base na resposta de João Batista, que você vai ver no versículo 27. João Batista ele diz assim: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. É um jeito de dizer que uma pessoa ela só pode receber o que lhe é dado por Deus. Então, enquanto os discípulos de João Batista estavam preocupados com a perda da popularidade, João Batista ele tem muita consciência de que tudo aquilo que um homem realiza, de que tudo aquilo que uma pessoa realiza, na verdade é fruto, é resultado daquilo que Deus concede a ela. E a consciência também que João Batista tem de não cobiçar um papel e uma função que não foi dada a ele. A função dele era preparar o caminho para o Senhor, que já faz dele grandioso aos olhos de Deus, que já faz com que Jesus diga que nenhum outro homem nascido de mulher é tão grande como João Batista. Mas João Batista não tem esse desejo e essa cobiça de querer ser aquilo que ele não é, de querer ser a pessoa que ele não é, de querer realizar os feitos que não foram determinados a ele fazer. Coisa bem interessante isso daqui. Acaba com orgulho, acaba com qualquer prepotência que o ser humano ele tenha. Que lição que João Batista ele está dando para nós. Se você for lá para 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, você vai ver que Paulo ele também ensina nesse sentido quando ele diz o seguinte: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Ou seja, tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, tudo que nós realizamos, na verdade são bênçãos, na verdade isso tudo é proveniente da vontade de Deus em nossa vida. Não há espaço para orgulho, não há espaço para soberba, não há espaço para prepotência, para você se sentir melhor do que outro, para você se sentir superior a outros, quando na verdade a consciência que nós deveríamos ter como cristãos é que se nós temos a chance de realizarmos alguma coisa, se nós temos a chance de concretizarmos algum tipo de projeto, de concretizarmos algum tipo de aspiração, de alcançarmos algum tipo de aspiração, isso é fruto da bondade de Deus em nossa vida. Não existe nada que nós temos que a nós não tenha sido dado. E a consciência disso deveria minar qualquer possibilidade de orgulho, prepotência, arrogância no seu coração. Se não fosse por Deus, você não teria nada, ou você não teria feito nada do que você fez, das conquistas que você alcançou, das vitórias que você obteve, ou até mesmo da estrutura material que você construiu. E que lição, porque assim, o caminho contrário ele também é verdadeiro. Não existe motivo para frustrações se eu não consigo me adequar aos critérios desse mundo para sucesso, para êxito.
Porque não são os critérios desse mundo que valem para que eu alcance ou para que eu realize aquilo que Deus determinou para mim. Em última análise, pensando aqui no exemplo de João, qual é a missão, qual é o propósito de todo cristão? Viver para a glória de Deus, não é isso que 1 Coríntios diz? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então esse é o parâmetro. Nesse sentido não existe realização maior, nesse sentido não existe sucesso maior, neste sentido não existe êxito maior, nesse sentido não existe feito maior do que usar a sua vida para a honra e para a glória de Deus, independente da função, da atividade, do trabalho que você realize na sua jornada de vida. Porque os parâmetros eles são distintos. Com base no ensino bíblico, com base nesse ensino, com base nesses princípios que nós estamos aprendendo agora, você pode ser uma pessoa bem-sucedida do aspecto mundano, do aspecto do sucesso, do aspecto financeiro. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida do aspecto profissional, ou seja, dos critérios que esse mundo estabelece para que você tenha sucesso, êxito, para que você seja uma pessoa realizada, você pode preencher todos os critérios. E no que diz respeito ao critério bíblico, você ser um tremendo fracassado. E aí a minha pergunta que fica para você é: vale a pena, do ponto de vista humano, alcançar esse sucesso e do ponto de vista de Deus ser um completo fracassado? E aí você começa a entender um pouco do versículo que a gente vai trabalhar lá na frente, que é o versículo 30. Compensa muito mais, vale muito mais a pena ser bem-sucedido com base nos critérios de Deus, ainda que com base nos critérios desse mundo, com base nos critérios humanos, eu seja um tremendo fracassado. Porque no final das contas o que vai valer é o que Deus estabeleceu como critério, não o que os homens estabeleceram como critério. E você tem que pensar nisso, porque do contrário você está só desperdiçando a sua vida. No final das contas, o parâmetro que vale é o estabelecido por Deus, não o que é estabelecido pelos homens. Daí porque João 3,28, João Batista ele responde do jeito que ele responde. Ele diz assim para os seus discípulos: vocês ouviram o que eu disse? Eu nunca disse que eu era o Cristo. Eu sempre disse que eu era aquele que foi enviado adiante dele. Então, de novo, aqui um versículo que aponta para a missão de João Batista de preparar o caminho para Jesus. Muito aquela ideia até de deixar o caminho plano. Se fosse nos nossos dias, seria mais ou menos a ideia de pavimentar o caminho. Então, muito nesse sentido. Daí porque João Batista ele vem com um discurso de arrependimento. E daí porque João Batista é aquele que tem a função de reconhecer o Messias e testificar a respeito desse Messias como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como Filho de Deus, como aquele de quem ele não era digno sequer de desatar as sandálias dos pés de Cristo. E aqui uma lição muito importante a respeito dessas coisas que a gente tem conversado. Eu vou deixar as referências passando aí que falam a respeito da missão de João Batista, mas o princípio que fica para nós é que a plena realização, a plena satisfação enquanto ser humano que somos, tem a ver com o desempenharmos aquilo que Deus ele determinou para nós. E eu não estou falando de profissão, eu não estou falando de atividade, eu não estou falando de trabalho. De forma bem geral, uma das coisas que Deus ele deixou estabelecida para nós é que nós temos que glorificar a Deus em todas as coisas, em cada momento da nossa vida, e já antecipando aqui um pouquinho do versículo 30, apontar para Jesus Cristo por meio do nosso caráter, do nosso estilo de vida, da nossa forma de viver. De novo, se você preenche os critérios estabelecidos pelo mundo para sucesso, mas não preenche os critérios estabelecidos por Deus, na verdade isso é sinônimo de fracasso. Não é isso que vai trazer plena realização, não é isso que vai trazer plena satisfação para o seu coração. Você pode alcançar todas essas coisas que o mundo estabelece como critério, como parâmetro, e ainda assim ter um grande vazio, uma grande decepção e uma grande frustração dentro do seu coração. A plenitude daquilo que nós fomos criados para fazer, nós só encontramos em Cristo Jesus. Nesse sentido, João Batista deixa uma grande lição para nós. Ele não queria ser o Cristo, ele não queria estar no lugar que não foi determinado para que ele estivesse. Ele estava pleno e satisfeito em realizar aquilo que foi determinado que ele realizasse, que ele apontasse para o Cristo, que ele indicasse quem era o Messias, que a vida dele fosse um refletor que iluminasse, que indicasse a pessoa do Messias. E ele estava plenamente satisfeito com aquilo que lhe foi determinado como missão. E aí, quando ele chega na parábola do amigo do noivo, versículo 29. Parece óbvio, mas João Batista ele fala isso, né? A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Então pronto, agora se você tinha alguma dúvida, o que João Batista está dizendo? A sua alegria plena, a sua
satisfação máxima, a realização máxima de João, ela só se perfaz quando ele cumpre aquilo que foi lhe determinado para que ele fizesse. E o que era isso? Apontar para o noivo. Ser esse refletor que ilumina o noivo. João Batista ele tem consciência de que ele não é o personagem principal e ainda assim grandioso aos olhos de Deus. De todos os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, porque ele cumpre com fidelidade aquilo que lhe foi dado para fazer. E aí um detalhe que vale a pena ressaltar, porque essa figura do casamento ela é uma figura muito utilizada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Eu vou dar 2 exemplos para você, e é lógico que João, o apóstolo, que escreveu o Evangelho de João, e João Batista, eles conheciam essas imagens. Vamos ver Osés, por exemplo. Osés capítulo 2, versículos 16, 19 e 20. Versículo 16. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Versículos 19 e 20. Eu me casarei com você para sempre, eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e com paixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. E aí um texto do Novo Testamento que usa também dessa figura do casamento, se referindo a Cristo e à igreja, Cristo como noivo e a sua noiva, a igreja, está lá em Efésios capítulo 5, versículos 25, que é um trecho bíblico muito conhecido. Você pode verificar aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 5, versículos 25 até o versículo 27, que fala de como Cristo amou a sua igreja, de como os maridos devem amar a sua esposa, tal qual Cristo ama a sua igreja, a ponto de se entregar por ela, a ponto de se sacrificar por ela. Um outro aspecto interessante a respeito dessa parábola do amigo do noivo é que existe boa evidência que aponta a possibilidade de um costume da época de que o amigo do noivo, esse padrinho, essa pessoa que ajudava na organização, essa pessoa que tinha prazer em apontar para aquele que desempenhava o papel principal, que era o noivo, essa pessoa, em hipótese nenhuma, podia casar com a noiva. Então era extremamente proibido, era veementemente proibido que o amigo do noivo ele casasse com a noiva. E se essa informação ela tem relação com Sansão, aí você tem que olhar lá para Juízes capítulo 14 e 15, e aí você vai compreender um pouquinho, inclusive, da indignação de Sansão. Porque no momento que ela é entregue para o seu amigo, que tinha sido seu acompanhante no casamento, você pode ver isso lá em Juízes 14, versículo 20. Então a noiva de Sansão, a noiva dele é entregue para o seu amigo. E no capítulo 15, quando Sansão ele volta para visitar a sua noiva, ele fica profundamente indignado de saber que ela tinha sido entregue para o seu acompanhante, para o amigo que tinha acompanhado. Então, se esse costume remonta ali à época de Sansão, aí você entende, você compreende um pouco da indignação de Sansão. Então, olha a compreensão de João Batista, porque se essa informação ela se aplica ali ao contexto de João Batista, olha o entendimento que ele está tendo. Eu não só tenho alegria plena e satisfação total, eu não só encontro a minha realização última na pessoa de Cristo Jesus, como na minha situação específica de amigo do noivo, se existe uma pessoa que não pode tomar o lugar do noivo, essa pessoa sou eu. Gente, que lição! Porque como seres humanos pecadores que somos, o que nós queremos são os holofotes voltados para a nossa pessoa. É difícil, a gente estudou aí algumas semanas, 2 semanas, de que o caminho da humilhação proposto por Cristo, ele é um caminho muito mais apertado, aponta para uma porta estreita, difícil de ser trilhado esse caminho. Por quê? Porque do outro lado você tem pessoas oferecendo para você o caminho da exaltação, o caminho da glória, o caminho do poder. E João Batista ensina para nós que ele não apenas não quer os holofotes voltados para a pessoa dele, como ele entende que se existe uma pessoa no mundo que não pode tomar o lugar do noivo, essa pessoa é ele. E essa é a postura de cada um de nós cristãos. Se existe uma pessoa no mundo que não pode tomar o lugar de Cristo, que não pode tentar estar no ponto mais alto onde Jesus deveria estar, essa pessoa sou eu, essa pessoa é você, essa pessoa é cada um de nós. E aí o versículo 30 ele vai fazer todo sentido quando você sabe de todas essas coisas. Porque o que João vai dizer em conclusão a essa parábola do amigo do noivo? A minha alegria não está em eu ser o mais popular, a minha alegria não está em eu ter os holofotes voltados para mim. Na verdade, a minha alegria ela se completa quando eu sou um holofote que aponta para aquele que merece estar no lugar mais alto. E aí João Batista ele fala o que fala no versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando as pessoas elas olham para você, quem elas enxergam? Porque se a pessoa que elas enxergam é você, então você está falhando na sua missão. Não interessa a sua profissão, não interessa a sua atividade, não interessa a função que você exerce. A maior realização que você pode desempenhar nessa vida é refletir Jesus Cristo. O maior feito que você pode realizar nessa vida é apontar para Jesus.
O maior sucesso que você pode ter nessa vida é glorificar o nome de Cristo por meio da sua jornada de vida. O maior êxito que você pode ter nessa vida, a maior realização, é ser um reflexo de Cristo. É ser um mini Cristo. Não é isso que significa cristão? Um mini Cristo, um cristinho, no sentido de que você é um reflexo, de que você é uma cópia, de que você procura viver aos moldes do caráter de Cristo. Quando as pessoas elas olharem para você, o que elas têm que enxergar não é você. Não existe nada mais gratificante na vida do que alguém dizer para você que ela enxerga Jesus em você. Essa é a sua maior realização, esse é o seu maior feito, esse vai ser o seu maior sucesso. É nisso que você vai encontrar a alegria plena. Importa que ele cresça e que eu diminua. Lembra da gangorra? Não dá para ter os dois no ponto mais alto. Acredite, meu irmão, se você está no ponto mais alto, então Jesus não está ocupando lugar de honra na sua vida. Não queira você tomar o lugar que deve ser de Cristo, mas tal qual como João Batista, que a sua vida ela seja um refletor, que ela seja um holofote que aponta para Jesus, que exalta, que enaltece, que engrandece o nosso Senhor Jesus Cristo. Tal qual Paulo também falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, pois já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que nós também tenhamos esse ardor e esse desejo profundo no nosso coração, de sermos imagens, de sermos reflexos de Jesus ao longo da nossa jornada de vida. Que digamos todos nós aquilo que João Batista um dia falou. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando as pessoas olham para você, quem elas enxergam? Eu espero que você esteja se esforçando para que as pessoas vejam Jesus em você. É isso que eu desejo para cada um dos nossos irmãos, é isso que eu desejo para cada um de nós. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Quero te rogar, Senhor, ainda pela tua proteção, Deus, especialmente para aqueles que têm trabalhado na área da saúde, Pai, que estão ali mais expostos de forma mais intensa, Deus, aos perigos, Senhor, aos riscos desse vírus que tem assolado nossos dias, Pai. Que o Senhor esteja garantindo, Deus, a segurança de cada uma dessas pessoas, dos nossos irmãos, Pai, que têm militado nessa área, Senhor. Te peço por aqueles também que perderam entes queridos, que perderam, Pai, os seus, que o Senhor traga conforto, consolo, Deus, que seja o Senhor, Pai, renovando as forças, Deus fortalecendo, Pai, nessa hora de sofrimento, tanto quanto aqueles que têm lutado ainda, Deus, com as consequências, com os resultados, Deus, desse vírus, que o Senhor também esteja abençoando, Pai, renovando as forças diante da luta, diante da jornada, né, que se estende. Te rogo, Deus, para que o Senhor esteja restaurando, restabelecendo a saúde de cada um, Pai, e te peço para aqueles que têm sofrido dificuldades, restrições oriundas desses dias, dessa quarentena, Senhor, que tem afetado a atividade, que tem afetado o trabalho, que tem afetado a profissão de muitos, Senhor. Te rogo por tantos outros que têm passado por outras lutas, não especificamente resultantes desse vírus, Pai, mas outras batalhas que se levantam também ao longo da nossa jornada de vida. Pai, que o Senhor esteja abençoando, Deus, que o Senhor esteja estendendo a tua poderosa mão, Pai, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Dá-nos a tua proteção, dá-nos o teu discernimento, dá-nos a tua paz, e que a tua palavra, Deus, nos traga orientação, Pai, para lidarmos com os desafios dessa vida, Pai. E que tenhamos a audácia, Senhor, de fazer como João Batista fez, de falar como ele falou. Que diante, Deus, da nossa jornada de vida, das circunstâncias que se levantam, Pai, nosso desejo maior, a nossa alegria plena, Deus, a nossa plena realização, ela seja encontrada exclusivamente em Ti, Pai. Quando as pessoas olharem para nós, Deus, que elas enxerguem, não a nós, mas que elas enxerguem a Ti. Esse é o nosso desejo e a nossa oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor.